A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome de um sogro forte. Sob a luz da lua nova pendurada no final do beco, o som de cães latindo ecoa como um vago aviso com o qual ninguém se importa. A casa do quarto andar estava aninhada no meio do campo de arroz suburbano na escuridão. Apenas uma luz amarela fraca brilhava da janela. Lá, Daniela sentou-se em silêncio como uma estátua. O farfalhar da brisa do arroz rastejou pelas aberturas das venezianas, carregando consigo o cheiro de lama, o cheiro de palha seca e o peso indescritível, a solidão de longa data. 3 anos como esposa de Henrique também são 3 anos morando nesta casa. No primeiro dia de noiva, Daniela costumava pensar que era um sonho gentil, uma pequena casa. Um vasto campo. De manhã, ouve-se o som de galinhas cantando e à tarde sentadas à porta contando o vento. Mas o sonho é fino como seda. Basta uma longa ausência, como a ausência de Henrique, para que tudo caia como uma folha seca no final da temporada. Henrique trabalhou como engenheiro de estradas e pontes. Cada viagem por algumas semanas. Às vezes um mês inteiro. Ele era gentil, amava sua esposa e nunca falava. Mas é essa bondade, esse amor gradualmente se torna tão pálido quanto a água de arroz quando é prolongado na ausência e no silêncio. Quando ele voltou, Daniela tentou se aproximar, tentando fazer uma fogueira na cozinha fria do casamento. Mas os beijos rápidos, o sexo obrigatório e depois adormecer a deixaram perplexa, sem saber se estava morando com o marido ou morando com uma boneca programada. E então, havia o Sr. Jorge, um homem na casa dos 50 anos. Alto e forte, com cabelos orvalhados e olhos profundos que parecem sempre esconder uma tristeza. Desde o dia em que Rien, sua sogra, morreu de um derrame. Jorge ficou quieto, menos falante e bebe mais. E a partir daí, Henrique o acolheu para morar com ele. No início, Daniela ainda pensava simplesmente, seu sogro. Marido e mulher moram juntos. Mais pessoas eles têm para fazer amigos e compartilhar. Mas, por alguma razão, o Sr. Jorge começou a olhar para ela com outros olhos. Não era mais o olhar de um pai para sua nora, mas como uma luz que varria todos os cantos de seu corpo. Lenta e persistentemente, sem dizer uma palavra, mas fazendo sua espinha ficar fria. Certa vez, Daniela estava lavando roupa nos fundos da casa e sua camisa fina estava manchada de água grudada nela. O vento de repente soprou a cortina. Quando ela virou a cabeça, o Sr. Jorge ficou lá, com os olhos congelados, mas claramente observando, olhando de perto. Ela tentou rir e depois se virar. Mas algo girou em seu coração, não tanto medo. Era confusão, era algo tímido e tímido. Como formigas rastejando sob a pele. Então ela começou a notar o olhar se repetindo enquanto cozinhava. Quando se inclinava para colher legumes. Quando seu cabelo caía comprido na nuca. Onde havia um pequeno recuo que Henrique havia dito ser sexy. Numa tarde abafada, Henrique estava no prédio e Daniela tinha acabado de cozinhar quando a energia acabou. Ela entrou em casa para chamar o Sr. Jorge para comer. E de repente o encontrou deitado em uma rede lendo o jornal. Nu na parte superior do corpo. Enrolado apenas em uma toalha na cintura. Suor escorrendo pelas omoplatas bronzeadas. Por alguma razão, Daniela parou por mais tempo do que o necessário. Ela nunca havia olhado atentamente para o corpo de um homem que não fosse Henrique. Mas esse corpo áspero, cheio de cicatrizes, tinha um charme estranho. O Sr. Jorge ergueu a cabeça, captando o olhar dela. Por um momento, os dois ficaram imóveis. Então ele sorriu levemente, meio sarcasticamente, meio indulgente. A refeição acabou. Filho, a pergunta era tão simples quanto 1000 vezes antes. Mas a voz rouca e ligeiramente prolongada a tornava completamente estranha. Daniela se virou, suas bochechas quentes. Seu coração batendo como se ela estivesse prestes a explodir fora de seu peito. Naquela noite, enquanto limpava a casa, ela acidentalmente viu um casaco do Sr. Jorge pendurado atrás da porta do banheiro. A camisa é fina, o tecido velho está desgastado.
Ela estendeu a mão e tocou-o e sentiu sua mão tremer levemente. Por algum motivo, como se controlada por um instinto, ela levantou a camisa e cheirou. O cheiro de homens misturado com o cheiro de álcool leve e sabão barato. Um cheiro estranho que qualquer mulher reconhece quando seu coração está precisando. Quando o marido não é mais uma brisa fresca, mas um ar frio, a mulher procurará qualquer calor, mesmo que seja um fogo queimando no lugar errado. Daniela guardou as roupas, tentando não pensar mais nelas. Mas seu corpo não esqueceu. Naquela noite, ela tocou as mãos como na noite anterior. Mas desta vez, a imagem que me veio à mente não foi Henrique, mas aqueles ombros largos, aqueles olhos, aquelas vozes roucas. Depois disso, ela abraçou o travesseiro e soluçou, envergonhada e com pena de si mesma. Ela sabia que havia começado a se desviar dos limites da moralidade, mesmo que apenas pelo pensamento. Assim, nos dias que se seguiram, Daniela viveu em estado de indiferença. Ela tinha medo de estar perto do Sr. Jorge, mas não conseguia tirar os olhos dele. O Sr. Jorge permaneceu tão quieto como antes, sem fazer nada excessivo, mas a distância entre eles estava ficando cada vez mais fina, como o fio vermelho da lenda sendo puxado aos poucos. O campo de arroz lá fora ainda sussurrava ao vento, quieto, mas não tão pacífico quanto antes. É como conhecer, vereador, respirar com sede de uma mulher que está afundando no abismo. Uma noite, quando Henrique ligou para dizer que ficaria no prédio por mais uma semana, Daniela desligou o telefone, suspirando. A lua está alta e o vento está soprando pela porta. Ela se sentou em uma cadeira de madeira na sala de estar, sua mão acariciando suavemente a mesa e os 3 copos de água restantes, um dela, um de Henrique e o último com uma mancha de batom pálido, da noite. Antes de ela e o Sr. Jorge assistirem ao noticiário juntos, ela não se lembrava se havia aplicado batom, mas a mancha de batom ainda estava lá, como um traço de descuido esperando para queimar. Naquele momento, o Sr. Jorge saiu da sala, uma camiseta branca fina manchada de suor, segurando um copo d'água na mão. Daniela, você vai ficar acordada até tarde. Sua voz era baixa e seus olhos não a deixavam. Daniela sorriu fracamente. Estou esperando o telefone de Henrique. Ele acenou com a cabeça e sentou-se em frente a ele. Os dois não disseram nada, apenas olharam para a TV que estava transmitindo um noticiário noturno. Não sei quando, uma música lírica soou. O som era tão brilhante como se todas as barreiras morais estivessem expostas. O Sr. Jorge largou o copo e levantou-se lentamente. Enquanto ele passava, seu ombro tocou levemente o joelho dela. Daniela se assustou, tocando levemente por um momento. Mas era como uma corrente elétrica perfurando sua carne. Ela olhou para cima, pegando o olhar dele. Pela primeira vez, eles não se intimidaram. Nada aconteceu. Ele foi direto para a cozinha. Mas quando a porta dos fundos se fechou, Daniela percebeu que não havia como voltar atrás. Existia uma rachadura no espaço tão silenciosa que um batimento cardíaco podia ser ouvido. Daniela ficou sentada imóvel por um longo tempo. Colocou as mãos no peito, onde seu coração batia, e se perguntou: quando esse silêncio vai explodir? A chuva da tarde de repente acalma o espaço claustrofóbico. Uma leve brisa traz vapor fresco soprando pelas fileiras em frente à varanda. Daniela sentou-se em uma cadeira de vime, descascando lentamente as chalotas. Seus olhos estavam vermelhos de gás lacrimogênio. Mas, na verdade, a cebola era apenas uma desculpa. A coisa mais picante não estava em suas mãos, mas em seu peito, onde ele ainda estava batendo fora de ritmo. Toda vez que se lembrava do toque no ombro que sentira falta da aldeia no dia anterior. Depois daquela noite de luar, o Sr. Jorge parecia ser mais reservado, pelo menos indo para a sala quando ela estava por perto, mas não evitando completamente o rosto. Eles são como 2 ondas opostas, sabendo que, se encontrarem, formarão um vórtice subterrâneo, mas não podem impedir a atração um do outro. Quando Daniela entrou na cozinha,
Viu o Sr. Jorge sentado sozinho com uma garrafa de vinho saindo do fundo do copo. O som das cigarras ecoava do lado de fora, como uma música de fundo absurda para uma peça que estava sendo montada cena por cena em sua cabeça. Daniela, você já comeu? Ele perguntou, sua voz profunda e rouca, como a voz de um velho locutor em um rádio AM. Ela balançou a cabeça. Estou planejando cozinhar arroz. O Sr. Jorge apontou para a bandeja de comida na mesa. Papai cozinhou algumas batatas com ovos. Há também vinho, e já faz muito tempo que ninguém bebe com ele. Uma frase simples, mas permeável. Não está claro quando as pernas de Daniela a aproximaram da cadeira em frente. Depois de apenas alguns minutos, ela ficou lá, segurando a taça de vinho na mão, os dedos deslizando levemente sobre a parede da taça como se estivesse brincando com um limite invisível. O vinho de arroz forte. O aroma picante no nariz deixa o peito quente. Eu pensei que você não gostava de beber sozinho. Ela sorriu, seus olhos olhando para ele, como se sem querer. O Sr. Jorge estreitou os olhos. É muito triste beber sozinho. Beber com alguém que sabe ouvir. Ninguém disse mais nada por um longo tempo. Apenas o tic-tac do relógio de parede. O som de cigarras quebrando em manchas quentes e o som de vinho derramando no copo lentamente. Como um fluxo de memórias sendo derramadas. As mãos do Sr. Jorge estavam ásperas e tendenciosas. Mas a maneira como ele segurava a garrafa, servia o vinho e o colocava levemente sobre a mesa era cheia de moderação. Daniela notou que ele estava vestindo uma camisa de mangas compridas e cuidadosamente abotoada. O que era diferente da superficialidade dos tempos anteriores. Isso a fez sorrir involuntariamente. Ela sabia que não deveria prestar atenção, mas esse conhecimento só fez sua mente girar cada vez mais. Quando a garrafa de vinho está meio vazia, o ar da cozinha também facilita as reservas iniciais. Daniela corou levemente, sem saber se era por causa do fermento ou por causa dos olhos do Sr. Jorge, que não eram mais evasivos mas começavam a tocá-la diretamente toda vez que ela falava. Você e Henrique, vocês estão casados há 3 anos, não é? Ele perguntou, sua voz pairando. Daniela acenou com a cabeça. Sim, já se passaram 3 anos. É rápido. Ele olhou para o espaço à sua frente. A lâmpada da cozinha refletida em seus olhos, fazendo-os brilhar de forma incomum. Antigamente, seu pai e sua mãe estavam casados há menos de 2 anos e tinham Henrique. Naquela época, eu era pobre, mas feliz. Todas as refeições só tinham peixe assado e vegetais cozidos. Mas era doce de comer. Daniela sorriu, pensando que ele estava contando uma história antiga. Mas então ele continuou, eu acho que talvez seja muito pobre para as pessoas se amarem mais. Mas agora que estão vivendo plenamente, elas estão solitárias. A última frase é falada devagar, profundamente e derramada no coração de Daniela como uma gota de vinho puro. Ela não sabia como responder. Apenas tomou um gole de vinho para deixar aquela coisa quente substituir suas palavras. O ar fica espesso. A pequena cozinha parecia apertar os 2 corpos mais perto. Embora a distância entre as 2 cadeiras permanecesse a mesma, o vento parou de soprar, como se cedesse ao silêncio. Então o Sr. Jorge disse, Daniela, você já sentiu falta? Uma pergunta vaga, mas assustadora. Daniela se assustou. Queria perguntar, o que está faltando? Mas sua garganta parecia estar estrangulada. Falta de homens, falta de toque, falta de calor ou falta de alguém que a veja como mulher. Não como esposa de alguém? Ela não respondeu. Largou o copo. Ela se levantou. Vou lavar o copo. Mas enquanto ela passava, a bainha fina de sua camisola acidentalmente tocou o joelho de Jorge, um toque mais leve que o vento. Ele agarrou o pulso dela levemente. Apenas por um segundo. Sem apertar. Sem puxar. Apenas uma pausa. Daniela. Ele chamou o nome dela, sussurrando baixinho. Em um momento indefinido, os 2 olhos se encontraram. Não mais fugindo. Seu olhar era uma tempestade. Sedento, miserável, errado e imparável. Seus olhos eram uma área nebulosa.
ambos com medo, tremendo e curiosos, e sendo sugados como um corpo em chamas correndo em direção ao fogo. Então ele soltou e ela continuou, mas seu coração parou naquele momento. Naquela noite, Daniela não dormiu, deitou-se ouvindo o som dos insetos no campo, imaginando o som dos passos do Sr. Jorge atravessando a sala, imaginando a mão áspera que acabara de tocar sua pele novamente. No escuro, ela tirou a camisola, relaxou em um vestido fino que dormia perto de sua pele. Não acendeu a luz, não abriu a porta. Sentou-se junto à janela e deixou o vento soprar seus longos cabelos e imaginou pela primeira vez que estava sendo abraçada pelo Sr. Jorge por trás. Nada de concreto, apenas uma imagem abstrata, mas fez seu coração tremer como uma folha ao vento. A partir daquela noite, as sessões de bebida tarde da noite se repetiram. Cada vez um pouco mais perto, um pouco mais silencioso. Nenhum deles se lembrava do leve toque naquela noite, mas a distância havia sido tão próxima que cada som se tornara diferente. O som de estourar a garrafa de vinho é como o som de desacorrentar. O derramamento de vinho é como o som de um coração sangrando e o suspiro após cada gole é como uma confissão silenciosa. Um dia, quando os dois estavam bebendo demais, Daniela inclinou a cabeça sobre a mesa. O Sr. Jorge levantou-se em silêncio, enxugando a testa com uma toalha molhada. O gesto foi tão gentil que ela se sentiu como uma criança ou uma mulher fraca que acabara de experimentar o vento. Quando ele se abaixou perto do rosto dela para limpar os cantos dos lábios, ela abriu os olhos e viu que o espaço entre os dois rostos era de apenas uma respiração. Ela podia sentir o leve cheiro de vinho em seus lábios. O cheiro pungente, mas estranhamente fazia seu coração bater. Parte dela queria evitá-lo, parte dela queria manter esse momento para sempre. Mas Jorge retirou-se, como um homem que acordou do coma. Ele largou a toalha, deu um passo para trás, com os olhos despedaçados. Sinto muito, repetiu ele. Pela primeira vez, Daniela ouviu-se chamar de papai em uma situação tão emocional. Um chamado para manter limites ou matar algo que acabou de nascer. Ela não respondeu, apenas olhou para a sombra do homem escondido atrás da porta, sua mão ainda segurando a toalha quente, como se retivesse uma parte do eco inextinguível. O céu estava escuro desde a tarde, as nuvens puxadas em manchas negras, como um manto pesado cobrindo os campos de arroz que estavam amadurecendo verdes. O cheiro da água da chuva misturado com o cheiro de ervas daninhas torna o ar úmido e espesso. Daniela estava perto da janela, sua mão inconscientemente acariciando a cortina fina, seus olhos olhando para o jardim da frente, onde cada gota de água começara a cair esparsamente no velho chão de tijolos. Ela não gostava da chuva, ou melhor, tinha medo dela, não porque estivesse encharcada, mas porque toda vez que chovia, seu coração parecia estar sobrecarregado por emoções confusas sem nome. Nas noites chuvosas, o barulho fica mais alto, mais profundo e tudo fica nu, sem ter onde se esconder. Henrique ligou de volta, dizendo que o prédio em Iembai estava arrasado. Ele tinha que ficar mais alguns dias. Talvez uma semana inteira. Daniela respondeu, sim, em voz baixa. Mas em seu coração, um vazio se insinuou. Como se a casa tivesse acabado de perder um pilar. Embora o pilar tenha deixado de ser forte há muito tempo, naquela noite, a chuva começou a ficar mais forte. O vento bateu na janela de vidro e o trovão rugiu como maldições rasgando o céu. Daniela estava sentada na sala de estar, a cabeça apoiada na lateral da cadeira, os olhos ligeiramente fechados, o som de água corrente por toda parte, ficando cada vez mais claro. Então um chamado rouco veio da sala ao lado. Daniela, você pode me ajudar com o telhado? Está chovendo no canto da sala. Ela se levantou rapidamente, pegou sua capa de chuva fina, vestiu o casaco e saiu para o corredor, onde o Sr. Jorge já estava esperando. Ele segurava um balde de plástico, os olhos cansados, mas ainda mantinha sua firmeza habitual. Lá, no canto da estante, a água está pingando pelo colchão, disse ele.
Sua voz e o som do vento sibilando. Os dois moveram as mesas e cadeiras juntas. Colocaram os armários de volta e subiram nas cadeiras, tentando cobrir o telhado podre com uma lona plástica. A luz amarela cintilou e as sombras dos dois estavam impressas na parede. Às vezes longas, às vezes curtas, como dois fantasmas circulando silenciosamente. A chuva estava ficando cada vez mais pesada, e a água espirrando da lona caía na nuca de Daniela, encharcando o colarinho de Daniela, deixando-a amargamente fria. Suas mãos tremiam, escorregando da borda da cadeira. Naquele curto momento, antes que seu corpo pudesse pousar, um braço forte foi enrolado em suas costas, abraçando-a com força em seus braços. Senhor Jorge, seu hálito estava cheio de álcool e o cheiro de suor era forte. E a mão em sua cintura estava tão quente que queimou todo o seu corpo. Você está bem? Ele sussurrou, tocando levemente sua têmpora, antes que Daniela pudesse responder. Ela percebeu que seu rosto estava descansando em seu peito, o calor penetrando no pano molhado, seu coração batendo forte e batendo, como se estivesse batendo o tambor para uma rebelião inevitável. Naquele momento, toda a casa parecia prender a respiração. O som da chuva ainda ecoava, mas todo o resto estava em silêncio. Seus olhos se encontraram e ninguém disse nada. Sua mão apertou sua cintura levemente, o suficiente para ela entender e o suficiente para ela não lutar. Ela não fechou os olhos, nem se esquivou. Ela apenas ficou parada, levantando levemente o queixo, como se fosse um aceno silencioso para o que estava prestes a acontecer. E então, ele se abaixou, seus lábios tocando os dela, tão suaves quanto o toque de uma gota de chuva precoce, mas carregando uma onda de eletricidade escorrendo por sua espinha. Não é o beijo apaixonado de uma paixão infantil, mas o ataque de duas almas que não tocam a vida há muito tempo. O primeiro beijo deles aconteceu entre uma sala cheia de vapor e luzes bruxuleantes. Seus lábios eram um pouco ásperos, mas a fizeram tremer porque era real, tão real que ela quase derreteu naquele abraço. Ela não sabia quem andava primeiro, quem liderava quem. Só sei, quando percebi, que os dois estavam no quarto do Senhor Jorge. O quarto era pequeno, as paredes estavam úmidas e a velha cama de madeira rangia toda vez que eles se moviam. A luz do quarto não acendeu. Tudo aconteceu sob a luz da sala, fraca, mas o suficiente para ver cada detalhe com clareza. Quando ele tirou a camisa dela, suas mãos diminuíram a velocidade, como se abrissem uma antiguidade preciosa. Cada botão é removido como uma quebra de limites morais. Quando a camisa escorregou de seus ombros, caindo no chão, deixando sua pele branca e úmida exposta na penumbra, ele fez uma pausa, como se quisesse se lembrar. Daniela não disse nada, apenas fechou os olhos, inclinou o pescoço e se deixou conduzir. Não pela razão, mas pelo instinto. Seu corpo estava bronzeado, com as cicatrizes do trabalho de parto e da idade. Mas isso a fez não se sentir mais culpada, mas com a sensação de estar sendo acariciada. Sua respiração derramou em sua garganta, quente e pesada, como se ele tivesse prendido a respiração por toda a vida apenas para respirar esta noite. Quando os dois corpos se tocaram, não houve nada de ruído, apenas uma estranha conexão entre vazio e saudade, entre instinto e empatia. Ela não gemeu, ele não rosnou, apenas os sons da respiração, o som da pele se tocando, o som de um batimento cardíaco acelerado entre os dois seios que estavam enrolados um no outro. Ela deixa tudo acontecer, não resiste, não lidera, só existe dentro de si, como uma esposa traiçoeira que não pode se virar. Depois disso, eles não se falaram. Ele deitou-se de lado, de costas para ela, e ela se enrolou em um cobertor fino. Seus pés descalços estavam frios, mas seu coração estava quente, como se ela tivesse acabado de caminhar pelo deserto. Ela olhou para o teto, onde havia uma pequena rachadura que se estendia, como um corte em sua própria moralidade. Lágrimas caíram, não fora da voz, não por arrependimento, mas porque ela não podia mais chamar seu nome. Não sei quem ela era, uma esposa.
Uma nora ou uma mulher que acabara de nascer na tempestade noturna. Não houve promessas depois da primeira noite, nem sussurros de amor, nem abraços quando já era quase de manhã. Apenas um longo silêncio como um fio de seda escuro cobrindo a casa, que estava apertada demais para esconder os dois corpos que estavam entrelaçados como dois galhos de trepadeiras fora de época. Daniela levantou-se primeiro, vestiu as roupas de volta e saiu do quarto do Sr. Jorge com uma falsa calma que ela mesma não conseguia explicar. Seu coração não estava mais batendo tão descontroladamente quanto na noite passada. Mas seu corpo estava diferente. Ele memorizou, imprimiu os toques, a respiração pesada e as convulsões soltas que permaneceram na pele fina. Ela não chamou isso de nada, um erro, um acidente, uma indulgência ou apenas a fome do corpo de uma mulher que havia sido abandonada por muito tempo. Ela não sabia e não procurava respostas. Ela cozinhou como de costume, limpou como de costume, chamou Henrique em sua voz alegre de sempre. Mas em sua mente, a cena daquela noite retrocede para frente e para trás. Cada quadro é tão claro quanto um filme tabu. A mão do Sr. Jorge estava nas costas dela, sua respiração correndo pela espinha do pescoço dela, os olhos ligeiramente fechados enquanto se misturavam. Ela pensou nisso, não com nojo, mas com saudade, um desejo sem nome, sem definição, sem permissão. E então, repetiu-se, não menos de uma semana depois. Outra noite em que Henrique chegou tarde em casa por causa de uma avaria no carro. Chovia de novo, e Daniela estava de pé na cozinha, mexendo a panela de sopa com uma colher na mão. Mas sua mente estava perdida em algum lugar. O Sr. Jorge veio por trás. Colocou a mão levemente no ombro dela e não disse nada. Sua respiração ainda era a mesma, seca e assombrada. Ela se virou e seus olhos se encontraram, sem precisar de outro sinal. Não houve dúvida de, é possível? Nenhum aceno de concordância, apenas um leve toque, e tudo explodiu em chamas. Como uma inundação depois que uma barragem foi perfurada. Desta vez foi no banheiro. O pequeno quarto era como a palma da sua mão. Os azulejos estavam molhados e as luzes fluorescentes piscavam. Eles se puxaram para isso, como dois viciados que se abstiveram de fumar por muito tempo. Ele arrancou sua camisola fina, sua mão de fogo agarrada à cintura dela, levantando-a para a pia fria. A água pingava do chuveiro e a respiração sibilante ecoava, como uma tesoura destruindo todos os princípios morais. Daniela mordeu o lábio até sangrar, as mãos agarradas aos ombros bronzeados dele. Não mais uma nora, mas um corpo queimando na chuva espessa da luxúria. Ela não se lembra exatamente do que ele fez, apenas do orgasmo prolongado que a fez tremer. E quando ele sussurrou, não tenha medo. Papai está aqui. Ela começou a chorar, não de dor, não de arrependimento, mas porque sabia que não queria parar. A partir daí, eles se tornaram cúmplices em uma casa de 2 quartos separada por uma parede fina. Seus méritos eram organizados por discrição astuta, por olhos perscrutadores, sempre que Henrique estava prestes a ir trabalhar, por sinais implícitos que só eles entendiam. Enquanto Henrique estivesse ausente, enquanto as luzes estivessem apagadas na sala externa, enquanto houvesse o som da porta se abrindo ligeiramente, eles viriam um para o outro. Às vezes, bem a tempo de levantar a saia atrás do armário da cozinha. Ele deslizava a mão para baixo, a boca cobrindo os lábios dela, enquanto os gemidos eram abafados em sons abafados. Às vezes, enquanto ela lavava a roupa, a mão dele de repente voltava. Seus dedos deslizavam ao longo do cós da calcinha. E então escorregava para o lugar molhado que só ele sabia acordar. Ela fechou as pernas para bloquear a sensação. Mas seu corpo se curvou novamente, como se estivesse traindo a si mesma. Uma vez, no meio do dia, eles foram tão imprudentes que se deitaram juntos no chão. As cortinas foram fechadas. O vento soprou o Buda e seus corpos ficaram encharcados de suor. Ela se inclinou, agarrou-se ao ombro, colocou a boca no ouvido dele e sussurrou palavras que nunca havia dito ao marido. Daniela sabia que toda vez que fazia isso,
Ficava satisfeita e enojada consigo mesma. Algumas manhãs, quando ela acorda, ela se olha no espelho e se pergunta quem é a mulher. Ela ainda é uma garota das terras altas, ingênua com sonhos de uma pequena família, um amor pleno, ou apenas uma mulher perdida, vivendo de carne e clímax despedaçado? Mas não importa como ela perguntasse, seu corpo ainda era o mais honesto que respondia. Ele ansiava por ser tocado, respirar com alguém, sentir-se possuído, um sentimento que Henrique, por mais que amasse, não sabia dar. Então, um dia, o Sr. Jorge olhou para ela e, por um momento, depois de fazer amor, os dois estavam nus no chão. O suor ainda não havia secado. E disse: não devemos continuar. Palavras como uma lâmina fria varreram sua espinha. Daniela não reagiu. Ela sabia que era verdade. Ela sabia que, se continuasse, tudo desmoronaria, mas ela não prometeu nada. E ele não parou da próxima vez. Cada vez que ele dizia não, era o início de uma atividade sexual mais histérica e persistente. Era como se ambos entendessem que não haveria última vez se não se matassem em silêncio. Eles não se olhavam mais na luz. Apenas quando estava escuro, quando as luzes se apagavam, quando a casa estava na escuridão. Eles eram eles mesmos. A diversão no escuro não é mais um alívio, mas um ritual. Um ritual para provar que eles ainda estão vivos, ainda emocionais, ainda desejam, mesmo que isso venha à custa da traição, do pecado, do risco de serem expostos. Daniela começou a temer o dia, porque durante o dia, ela tinha que rir, ela tinha que fingir, ela tinha que se esconder. Ela tinha medo dos olhos de Henrique, os olhos do amor incondicional, porque toda vez que olhava para eles, ela se via como um demônio em um manto de anjo. Mas o que mais a assusta não é Henrique, nem o Sr. Jorge, mas ela mesma, o novo ser humano nascido no escuro, sem limites, sem moralidade, sem controle. Julho passou com chuvas repentinas e calor escaldante que pareciam derreter todas as emoções que permaneciam no coração de Daniela. Ela não conseguia mais contar as vezes que eles vieram um ao outro no escuro. Cada vez é diferente, mas o final é o mesmo. Um corpo solto, um abraço excessivo e um silêncio que dura até de manhã. Mas então, algo mais apareceu, mais estranho e mais sufocante, a sensação de náusea. No início, era apenas passageiro todas as manhãs. Depois, ao longo do dia, acompanhado de dor nas costas e incômoda, aperto no peito e latejamento ocasional na parte inferior do abdômen. Como se alguém estivesse batendo na porta por dentro. Daniela não conta a ninguém. Ela acha que é consequência do estresse, falta de sono ou estresse prolongado. Mas quando seu ciclo menstrual passou do 8º dia e ela ainda não viu nada, ela começou a sentir um arrepio na espinha. Ela foi à farmácia e comprou um conjunto de testes de gravidez, esperando até o início da manhã seguinte, quando toda a família ainda estava dormindo. Ela entrou silenciosamente no banheiro, fechou a porta, lavou as mãos e seguiu as instruções. Por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, seus olhos ficaram grudados na caixinha de plástico no topo da tira de teste. Como se a verdade fosse mudar com um piscar de olhos. Mas isso não mudou. 2 linhas claras, não borradas e não borradas, uma carmesim e outra mais fina, mas ainda presente, como um veredicto de um lugar moral e emocional mais elevado. Ela se sentou no chão de tijolos frios. A tira de teste caiu de sua mão. Sua boca estava seca. Seu coração batia forte como se ela quisesse explodir do peito. O suor escorria em grandes gotas. Embora a temperatura na sala não estivesse quente. O bebê, um ser vivo, uma consequência. Mas para quem? Daniela pegou seu calendário, contando as vezes que estivera perto de Henrique, esparso, irregular, uma vez medido, às vezes não. Então vieram os tempos com o Sr. Jorge, denso, apressado, desprotegido. Sua razão sabia a resposta, mas seu coração ainda se apegava a uma vaga esperança de que o Criador pudesse fazer algo estranho para salvá-la deste inferno. Ela ligou para Márcia, uma amiga próxima do ensino médio.
que agora trabalha como enfermeira em uma clínica particular. Sua voz tremeu levemente. Preciso fazer um teste de DNA pré-natal. Quanto mais fechado, melhor. Márcia ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu sucintamente: Daniela. O que está acontecendo com você? Daniela não respondeu. Ela apenas suspirou. Em seu coração, uma voz gritou: Você está grávida do filho de seu sogro? Mas era nojento demais para colocar em palavras. Márcia disse a ela para vir ao posto cedo na manhã seguinte, trazendo o espécime da pessoa a ser comparada. Daniela ficou em silêncio por horas depois, pensando em como provar Henrique e Jorge sem que ninguém descobrisse. Lavava as roupas de Henrique, guardava secretamente um lenço ou enxugava o suor da testa dele, e colocava em um saco com zíper. Para Jorge, ela pegou uma camiseta que ele apertou do encosto da cadeira, a camisa que ele usava quando saía para o campo pela manhã. Suas mãos tremiam quando ela colocou a amostra no bolso, como se cada um daqueles tecidos carregasse uma maldição. Naquela noite, enquanto comia, ela observou Henrique pegar o peixe para si, sorrindo gentilmente como sempre. Ele ainda era um bom marido. Ainda confiava nela. Ainda não suspeitava que a esposa sentada à sua frente pudesse estar carregando uma gota do sangue de seu próprio pai. Ela sentiu sua garganta engasgar, quase vomitando quando engoliu o primeiro pedaço de arroz. Na manhã seguinte, ela foi muito cedo ao consultório. Entregou a amostra para Márcia e assinou um compromisso de testar o DNA sanguíneo pré-natal por meio do fluido sanguíneo da mãe e amostras de células estranhas do comparador. Leva uma semana para obter resultados. Márcia disse, seus olhos olhando para ela preocupada. Daniela, se algo realmente sério, me diga. Não fique sozinha. Você está tremendo. Daniela apenas acenou com a cabeça. Virou-se e não falou. 7 dias de espera se tornaram as 7 camadas do inferno. Ela não comeu. Ela não dormiu. Ela estava deitada ao lado de Henrique e se sentia como se estivesse com um estranho. Uma noite, ela acordou, enfiou a mão no estômago e sussurrou para si mesma: Quem é você? De onde você veio? Por que você escolheu sua mãe para aparecer? Sua barriga ainda não era grande, mas seu corpo havia começado a mudar. Seus mamilos eram escuros. Sua pele era sensível e seu olfato havia se tornado extremamente refinado. Ela podia reconhecer o cheiro de cada tipo de sabão em pó, cada tipo de suor, e isso a assusta, porque toda vez que o Sr. Jorge passava, ela reconhecia o cheiro de seu corpo com mais clareza do que o de Henrique. Ela começou a evitar o olhar dele, mas ele não a evitou. Ele observou em silêncio, ocasionalmente deixando frutas em silêncio na frente de sua porta sem dizer uma palavra. O silêncio a sufocou. Uma vez, quando havia apenas 2 pessoas na casa, ele entrou na cozinha e a viu descascando maçãs. Como você está? Ele perguntou, seus olhos não deixando a mão dela. Normal, ela respondeu friamente. Ele se aproximou, tentando tocar a mão dela, mas ela recuou como se estivesse prestes a se queimar. Ele fez uma pausa, com os olhos cheios de dor, e então disse suavemente: se alguma coisa, você apenas diz, eu serei responsável. Daniela olhou para ele, com os olhos vazios, e em sua mente veio uma pergunta que ela não se atreveu a pronunciar. Que responsabilidade? A responsabilidade de ser o pai paterno do bebê? No dia dos resultados, estava ensolarado. Márcia entregou-lhe um envelope lacrado. Ela o pegou, suas mãos tremendo tanto que ela caiu no chão. Ela não abriu na clínica, mas pedalou até a margem do canal, onde no passado costumava sentar e estudar sempre que precisava ficar quieta. Ela abriu o envelope e tirou o papel de teste. A inscrição em negrito atingiu seus olhos como uma faca, o resultado da exclusão da relação de sangue entre o espécime A, Henrique, e o feto. Ela leu várias vezes. Não errado, não borrado, não falso, não salvo. Ela se ajoelhou, o papel voou de sua mão e caiu na grama. As lágrimas não fluíram, seus olhos estavam nus e sua boca estava rígida. Naquele momento, ela não era mais uma pessoa. Ela é uma criminosa, uma testemunha viva,
Uma tempestade. Ela escondeu o papel de teste em um velho armário de madeira. Trancou-o com uma chave enferrujada que não usava há muito tempo. Aquela gaveta era originalmente para memorabilia, uma foto de casamento amarelada. Um pedaço de tecido bordado inacabado. Algumas páginas de cartas manuscritas que Henrique escreveu dos dias de seu amor distante. Agora, ele guarda outro segredo, 100 vezes mais pesado que a memória. O segredo estava batendo dia após dia em seu estômago. Daniela não contou a ninguém. Não confessou a Márcia. Não disse meia palavra ao Sr. Jorge. Muito menos deixou Henrique duvidar. Ela viveu com a gravidez como se estivesse vivendo em uma terra estranha, onde cada toco e topo da grama era o resultado de uma noite brilhante, úmida e errada de chuva na floresta. Ela não se atreveu a pensar nas consequências. Não se atreveu a imaginar o rosto do bebê, mas sabia que não poderia deixá-lo. Não por causa da maternidade, nem por causa da moralidade. Ela simplesmente não era implacável o suficiente. Matar um ser vivo não a ajudou a escapar de seu pecado. Apenas fez com que esse pecado permeasse suas células. Quando Daniela disse a Henrique que estava grávida, seus olhos brilharam como uma criança talentosa. Henrique correu para comprar leite grávido. Ligou para a mãe para contar a novidade. Discutiu o nome do filho. Perguntou se ela queria um menino ou uma menina. Ela sorriu, acenou com a cabeça e disse que não importava, desde que fosse saudável. Ele a abraçou e sussurrou: "Prometo cuidar bem da minha mãe e dos meus filhos." Essas palavras eram como uma faca cravada em seu coração, suave e ensanguentada. Desde então, Henrique cuidou dela como se levantasse um ovo. Ele aprendeu sozinho a cozinhar mingau. Aprendeu a massagear as costas. Comprou um travesseiro para abraçar o antifadiga. Todas as noites, ele verificava suas pernas para ver se estavam inchadas. Uma vez, ele se sentou no chão, ergueu as pernas dela até as coxas e massageou cada dedo do pé com óleo como se estivesse acariciando uma criatura frágil. Sua mão era macia, quente, mas de alguma forma, enquanto deslizava ao longo das solas dos pés, Daniela tinha a sensação de outra mão em sua mente, áspera, experiente, forte e instintiva, a mão que apertou sua cintura no meio da noite chuvosa, a que deslizou por suas coxas no escuro, a que a levantou como um talo fino de arroz soprado pelo vento. Ela se enrolou como se reflexivamente. Henrique ergueu os olhos. "Você está com dor?" Ela balançou a cabeça, fingindo estar cansada, mas em seu coração, uma guerra ininterrupta estava estourando. Entre o presente e o passado. Entre marido e sogro. Entre amor e luxúria. Entre moralidade e instinto. Ela não sabia quem estava ganhando. Apenas que toda vez que Henrique a abraçava para dormir, ela virava o rosto para a parede. Os olhos bem abertos. As mãos descansando levemente sobre o estômago. E sussurrava sem palavras: "O Sr. Jorge é diferente." Desde o dia em que ela anunciou sua gravidez, ele ficou mais quieto, sem mais toques acidentais, não deixando mais frutas na porta. Ele evitou olhá-la nos olhos, evitando ficar muito perto por muito tempo. Mas ela sabia que ele ainda estava assistindo. Toda vez que ela diminuía a velocidade por causa do cansaço, ele estava por perto, silenciosamente arrumando mais cadeiras ou colocando copos de água perto de sua mão. Sem dizer uma palavra, seu olhar toda vez que ele olhava para o estômago dela parecia trazer um céu estrondoso, doloroso, triste e trêmulo. Uma noite, ela o pegou parado na frente de seu quarto por um longo tempo. Sem bater, sem falar, apenas parado como uma árvore silenciosa. E depois se afastando quando ouviu Henrique adormecer. Eles não se falavam desde aquele dia. Sem olhos, sem mensagens. Apenas uma verdade viva que tocava sua barriga, crescendo dia a dia como uma sombra indelével. Todas as manhãs, enquanto caminha pelo campo atrás de sua casa, Daniela olha para o arroz maduro, as flores inclinando a cabeça pesadamente, prometendo uma colheita completa, mas em seu coração, aquela terra estava seca, rachada. Cada centímetro da terra parecia estar queimado pelo medo e sentindo falta da aldeia.
Disse que durante a gravidez, as mulheres se tornam sensíveis e fracas. Mas com Daniela, ela se torna como uma pedra, dura, fria e quebrada por dentro. Quando ela se sentou sozinha, ela acariciou sua barriga, sussurrando bobagens: "Você vai crescer apaixonada. Eu vou te proteger. Quem quer que você seja, de onde quer que venha." Ela falou como se fosse se hipnotizar, para não enlouquecer. Uma tarde, quando toda a família estava fora, Daniela entrou na sala, abriu o armário e tirou o teste de gravidez e o papel de teste. Ela olhou para eles por um longo tempo, como se estivesse lendo um veredicto. No papel, a inscrição permanecia clara: excluir a relação de sangue entre Henrique e o feto. Ela segurou um isqueiro e acendeu-o no canto do papel. O fogo se acendeu, brilhante e sem coração. Cada linha chamuscada, enrolada, quebrada. Daniela jogou a tira de teste nas chamas, sentando-se e observando-a virar cinzas. A luz do fogo que refletia em seus olhos não era luz, mas algo vermelho, queimando, como se queimasse até mesmo as últimas partes restantes de pureza. Ela não chorou, não tremeu, apenas sentou-se ali como uma mulher que acabara de se enterrar em um poço profundo. Sem lápides, sem flores, apenas cinzas e um bebê crescendo dia após dia, como um germe crescendo na terra do pecado sagrado. O vento de outono retorna, trazendo consigo a névoa fria e seca, varrendo os campos de arroz que acabaram de ser colhidos, esperando que o restolho lute. O cheiro de palha queimada ardendo em algum lugar, emitindo um aroma de queimado e um forte cheiro de terra. Daniela caminhou lentamente na estrada da aldeia que levava à enfermaria da cidade. A barriga pesada faz com que cada movimento implique fadiga indisfarçável. Seu rosto estava mais magro, seus olhos afundados pelas noites se revirando pela respiração constante de Henrique e perguntas que nunca encontraram respostas. Henrique conduzia sua bicicleta, suas mãos sempre esperando por ela. Ele não deu meio passo. Seus olhos cheios de orgulho, o orgulho de um homem que está prestes a se tornar pai. Ele falou sobre a cor do quarto da criança, sobre o nome que tinha em mente: Tânia. Se for uma menina, soa suave, tão elegante quanto o orvalho de Daniela. Ela assentiu, sorriu levemente e não se atreveu a olhar nos olhos dele por um longo tempo. Porque em seu coração, aquele nome tinha uma reverberação diferente, um chamado distante, de uma noite chuvosa que havia passado. Uma escuridão que ainda não havia se dissipado. Uma memória que nunca havia sido chamada. O nascimento ocorreu às 3 horas da manhã. Daniela estava com dor abdominal desde a meia-noite. O líquido amniótico estourou bem no chão do quarto. Henrique entrou em pânico e chamou um carro, com as mãos tremendo tanto que deixou cair o telefone. O Sr. Jorge também se levantou. Foi até a porta e ficou de pé e observou, sem dizer nada. Quando a ambulância chegou, ele apenas colocou a mão levemente no ombro de Daniela, inclinando a cabeça. "Vamos, baby." Sua voz estava rouca, como se contivesse 1000 palavras que não podiam ser pronunciadas. Daniela não se atreveu a olhar para ele. Ela entrou no carro, com o estômago apertado a cada ataque, lágrimas escorrendo não apenas por causa da dor. Naquele momento, ela percebeu que o bebê não era mais um risco, uma consequência, era uma vida, um sangue fluindo rapidamente por cada capilar, uma respiração esperando que ela chamasse seu nome. E ela o chamava pelo nome. Não importava de quem fosse o rosto. O parto durou mais de 2 horas. A dor era como uma faca rasgando o corpo. Daniela cerrou os dentes, as mãos cerradas na lateral da cama, o suor escorrendo como um chuveiro. Ela ouviu o médico gritar: "Diga-me para ser mais forte. Está quase aqui." E então, em um momento de pausa entre a vida e a morte, entre o presente e o passado, entre o amor e o ódio, o primeiro grito soou, um grito claro, cortado diretamente em seu coração. Ela soluçou, não por causa da dor, mas porque acabara de renascer. Tânia nasceu às 5h18 da manhã, pesava 3 quilos e pesava 1. Saudável, rosada. Henrique derramou lágrimas enquanto segurava seu bebê nos braços, chamando o nome de Tânia em lágrimas.
Ele se virou para Daniela. Segurou sua mão e beijou sua testa. Obrigado. Ela riu, mas seu coração estava partido. Porque naquele momento, seu olhar varreu a porta de vidro do corredor, onde o Sr. Jorge estava parado, em silêncio, as mãos apertadas com força na vara de madeira, os olhos vermelhos, os lábios franzidos como se tivesse medo de soltar. Tudo desmoronaria. Ele não entrou, apenas ficou lá, tempo suficiente para Tânia ser colocada em seu peito, onde seus seios estavam inchados e lentamente evocou um sentimento de instinto e culpa. Quando ela abraçou seu filho, sentindo o pequeno calor pressionado contra sua pele, o leite começou a vazar, como o perdão do corpo pelos erros da alma. Mas em seu coração, tudo estava confuso. Tânia é muito pequena, com pele aveludada e macia, mãos esbeltas e lábios curvados ao dormir. Mas ela não pôde deixar de olhar para a ponte alta de seu nariz, suas sobrancelhas escuras e as linhas fracas de seu rosto, estranhamente parecidas, como uma pessoa parada lá fora. Alguém que nunca deveria ter sido autorizado a fazer parte deste bebê. Seus seios estavam apertados e cada contração de seu útero fazia seu estômago doer. Mas doía mais quando os olhos brilhantes de Henrique olhavam para Tânia, dizendo: "É tão parecido com você." E ela não conseguia responder. 3 dias após o parto, a senhora Lan veio de sua cidade natal, trazendo frango cozido, ervas medicinais e inúmeros conselhos. A vovó segurou Tânia, admirando cada detalhe, e acenou com a cabeça. Uma garota com um nariz tão alto é muito bonita e ela pode ser atriz. Afinal, o Sr. Jorge estava ao lado dele, sua mão esfregando suavemente o encosto da cadeira, seus olhos não deixando o bebê. Ele não falou, não comentou, mas toda vez que Tânia se agitava, fazendo pequenos sons, ele estreitava os olhos, seus lábios se contorcendo como se tentasse impedi-lo de chamar o nome de alguma coisa. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, ele bateu levemente na porta de Daniela. Ela abriu a porta, ainda usando um sutiã de amamentação, o cabelo emaranhado por falta de sono. Ele estendeu uma pulseira de prata velha e desbotada, que havia sido arranhada em muitos lugares. Isso é o que a mãe de Henrique costumava usar quando deu à luz. E agora depende de mim, disse ele. Ela pegou, não disse nada e tocou o anel frio com a mão. Ele se virou, andando devagar, e na luz fraca que emanava da sala, ela viu suas costas algemadas. Não por causa da velhice, mas como um galho que acabara de ser cortado de seu galho maior. Naquela noite, enquanto Tânia dormia, Daniela sentou-se ao lado do berço, sua mão tocando a pequena pulseira de prata, seus lábios sussurrando: "Não tenho culpa." Mas as lágrimas ainda caíam, uma a uma escorrendo pelo cobertor rosa pálido, como gotas de sangue derramando de uma ferida que nunca havia sido segurada. Choveu levemente desde o início da manhã. As gotas de chuva eram finas como orvalho, caindo silenciosamente no velho telhado de telha, cobrindo o cenário que já estava cinza com o tempo. Outubro silenciosamente se arrastou como uma cobra, suave, mas fria. Daniela estava na cozinha, fazendo leite para Tânia, seus olhos ocasionalmente olhando pela janela fumegante, onde o Sr. Jorge estava sentado na varanda, sua mão traçando a corrente de madeira em seu pulso. Ele havia falado menos desde o dia de seu nascimento. Não por frieza, mas porque estava lentamente se retirando de algo. Como um homem que se virou para o penhasco, sem ousar olhar para o abismo atrás dele. A senhora Lan tinha acabado de vir visitar sua cidade natal. Ficou por 3 dias, trazendo consigo uma notícia que ninguém esperava. O Sr. Jorge está com uma grave regurgitação valvar cardíaca, e precisa ir à cidade para verificar novamente se não quer sofrer um acidente. Ele sorriu e acenou com a cabeça, mas seus olhos se fecharam, como se nele a morte não fosse mais tão aterrorizante quanto ter que viver com uma memória insepulta. Na última manhã antes de partir, de repente estava ensolarado. O sol não estava brilhante, apenas o suficiente para deixar tudo mais amarelo. Ele usava uma velha camisa azul,
um boné e carregava uma pequena bolsa, com apenas alguns ternos e um pacote de remédios para o coração dentro. Henrique levou o pai para a rodoviária, sua boca lhe dizendo todo tipo de coisa, os olhos arregalados como se estivesse se despedindo dele em sua primeira viagem de negócios. Daniela carregou Tânia até o portão, sem falar muito, quando o Sr. Jorge se abaixou para olhar para o bebê adormecido em seus braços. Seus olhos pararam por mais tempo do que o normal. Por um longo tempo, não para uma criança, mas como se tentasse imprimir um rosto em sua memória. Antes que essa memória desaparecesse, ele tirou uma pequena pulseira de madeira do bolso, que usou com as próprias mãos de um tronco de jaca usado como pilar da varanda no passado. Para você, disse ele, sua voz tão suave que ele mal conseguia fazer um som. Daniela pegou e colocou na mão de Tânia. A mãozinha de seu filho involuntariamente apertou o anel, um movimento instintivo que fez seu coração sufocar. Ela olhou para cima e, naquele momento, seus olhos o encontraram, um longo, sem piscar, sem palavras, reprovador, pouco promissor, apenas um olhar, o suficiente para passar por tudo o que nunca havia sido dito. Noites escuras sem luzes, toques trêmulos na pele, falta de ar nos ouvidos, chamadas silenciosas, tudo embrulhado em um olhar. E então ele se virou. O ônibus ligou o motor. Rolou lentamente e a poeira da estrada voou, circulando como neblina. Daniela ficou ali, segurando Tânia perto do peito, observando até que o carro fosse apenas uma mancha no céu de chumbo. Não houve ligações, nem acenado com as mãos. Nada, apenas silêncio, como se tivessem começado e também da última vez que se soltarão. Henrique voltou, passou os braços em volta dos ombros dela. Papai, você tem que descansar. Você pode ter certeza de que, após este exame, vou buscar meu pai para morar comigo. E toda a família será reunida. Ela assentiu, seus lábios franzidos. Em seu peito, Tânia se virou, esporeando levemente. A pulseira de madeira rolou de sua mão. Caiu no chão e rangeu muito suavemente. Mas para ela, o som soou como um sino de despedida. Naquela noite, quando toda a família estava dormindo, Daniela ficou ao lado do berço de Tânia, seus dedos acariciando suavemente sua testa. A criança dormiu muito bem, sorrindo de vez em quando, como se sonhasse um sonho sem adultos. Ela olhou para aquele rostinho, que estava ficando mais claro a cada dia, e seu coração pareceu explodir em silêncio. Eu não sei, eu nunca deveria saber. A pulseira que tenho hoje é a cristalização de algo que não deveria ter existido. E meu avô, oh não, o homem que eu pensei ser você, olhou para mim uma última vez com olhos amorosos, como um pai de verdade. Mas eu nunca vou chamá-lo de pai. Eu não vou permitir isso. E não vou permitir que ninguém tire minha paz. Embora essa paz seja construída a partir de uma parte das trevas. A monção chegou no final daquele ano, soprando o frio dilacerante por cada fresta da porta, por cada fresta da camisa e pelas brechas no coração das pessoas. A pequena casa localizada perto do campo foi reformada, recém-pintada e coberta com telhas vermelhas. A cerca de madeira o envolve com mais algumas flores de confete roxas. Henrique colocou todas as suas economias na reforma do espaço de convivência. Ele disse: eu tenho um filho em casa. Tenho que fazer com que ele tenha um lugar para brincar. Um lugar para crescer como uma princesa. Daniela assentiu, sorrindo. Desde o dia de seu nascimento, Henrique parecia se tornar um pai exemplar. Ele aprendeu a trocar fraldas, persuadir seus filhos a dormir e até aprender canções de ninar que sua mãe costumava cantar no passado. Às vezes, observando o marido se contorcendo no meio da noite, com os olhos cansados, mas ainda cheios de amor, Daniela se sentia como uma pecadora que havia sido perdoada. Mas a frase ainda paira atrás, como uma sombra escura que nunca desapareceu. Tânia cresceu rapidamente e a cada dia mostrava características cada vez mais claras: olhos afiados, cílios longos, ponte nasal alta e orelhas pequenas e curvas. Todos diziam que era como um molde. Henrique riu ao ouvir isso. Isso é bom.
Como a pessoa que você mais ama. Daniela riu, mas seu coração não. Toda vez que Tânia ria, toda vez que chamava de papai, toda vez que Henrique a beijava na testa, Daniela sentia em seu peito como se alguém estivesse batendo um tambor suave e firme, lembrando-a de que ela era como nenhuma outra. É a cristalização de duas peças do quebra-cabeça que não devem se encontrar. Mas existia, respirava, ria, e foi essa vida que salvou a parte humana dela, embora a parte do pecado ainda estivesse intacta. Numa tarde de verão, quando o sol brilhava obliquamente pela porta, Daniela estava deitada no chão da sala. Tânia descansava a cabeça na barriga e Henrique sentava-se no fundo, acariciando seus cabelos com as mãos, suavemente como uma canção sem palavras. Sua respiração estava uniforme, sua mão deslizou suavemente pelo pescoço dela, abraçando mãe e filha em seus braços. A sensação era tão quente que fez Daniela querer derreter. Mas, ao mesmo tempo, sua mão tocou a pulseira de prata que ela usava no pescoço de Tânia, que ela guardara e usava para seu filho como uma conexão invisível com a parte indelével do passado. Seus dedos agarraram o anel, apertando-o levemente. Na respiração constante de Henrique, ela tremeu levemente, não por causa do frio, mas porque ela sabia, mesmo estando nos braços do homem que a amava de todo o coração, sua mente ainda guardava uma parte do silêncio por uma pessoa que havia partido, carregando consigo tudo o que nunca poderia ser colocado em palavras. Todas as noites, quando tudo adormecia, Daniela ficava acordada, com os olhos fixos no teto, os ouvidos ouvindo o som do vento de cobre soprando pela janela. O vento nesta área não ruge, apenas sussurra, às vezes baixo, às vezes alto, como uma canção antiga que nunca foi gravada. Ao som do vento, Daniela parecia ouvir os sussurros do passado, da escuridão, de um homem que uma vez proferira: "Não tenha medo, papai", no momento mais nu de ambos. Os chamados eram indistintos, às vezes canções de ninar, às vezes acordando, mas Daniela não estava mais tremendo. Ela aprendeu a conviver com isso, como uma velha amiga que não era próxima. Não foi embora, apenas existiu silenciosamente, lembrando-a de que uma vez ela havia caminhado por um abismo e sobrevivido. Os aldeões começaram a chamá-la de Daniela de Tânia, um nome associado a ela como mãe de uma criança bonita, educada e sorridente. Ninguém sabia, ninguém precisava saber, nem mesmo Henrique. Embora às vezes ele perguntasse: "Você acha que Tânia é como você?" E depois respondeu a si mesmo imediatamente depois com um sorriso envergonhado: "É bom ser como você." Daniela apenas sorriu, não acenou com a cabeça. Não tremeu, porque às vezes o silêncio é o véu mais seguro para evitar que um segredo caia. Tarde da noite, quando Tânia estava dormindo, Daniela sentou-se sozinha na varanda, uma xícara de chá quente na mão, os olhos olhando para o campo, onde o vento ainda soprava, onda após onda, como o batimento cardíaco de um passado que ainda não havia descansado. Ela não chorou, não se arrependeu, não se ressentiu, ela apenas sussurrou baixinho, o suficiente para o vento ouvir: "Farei tudo, desde que você esteja seguro." Não foi um juramento, nem foi uma redenção, era uma aceitação de que a escuridão estaria lá para sempre, em um canto de seu coração, não grande, não pequeno, mas nunca indo embora. Esta noite, estava ventando novamente. Abri a janela, deixei o vento entrar na sala, deixei o farfalhar dos campos de arroz distantes se misturar à minha respiração, como uma velha peça musical. Lá fora, a vida ainda fluía, um riacho, um por um caindo silenciosamente e depois se levantando novamente. E aqui, ao pequeno microfone, sento-me e conto a história de uma mulher que cruzou a linha da moralidade e do instinto. Não para justificar, apenas para que alguém, uma noite que está dividido entre o certo e o errado, possa sentir que não está sozinho. A história que você acabou de ouvir pode fazer seu coração apertar. Pode silenciá-lo muito depois da última palavra. E se isso acontecer, eu sei, em algum lugar do seu coração, houve um toque. Você pode nunca dizer isso.
Mas esse silêncio é compreensivo. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.